Bom dia, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Digão para mais uma aula de gramática com o nono ano. Meus queridos, espero que vocês estejam bem aí em vossas casas, né? Com saúde. Todos estamos com saudades, todos queremos voltar logo, né, para a escola, porém, enquanto isso não é possível, vamos continuar com as nossas aulas online e o prof vai continuar a fazer algumas revisões com vocês, né? O prof está revendo durante esta semana tudo que a gente viu até agora em gramática no nono ano, tudo bem? Caso ficou alguma dúvida lá para trás, a gente consegue recuperar agora, o prof consegue tirar essas dúvidas de vocês, tudo bem? Então, vamos lá para mais uma aula revisional, ok? Nono ano. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o período composto, né? Nas duas primeiras revisões, o prof falou com vocês sobre o período simples. E aí nós relembramos os tipos de sujeito, os tipos de verbo e os tipos de predicado, tudo bem? Agora, a gente vai ir um pouquinho adiante, sair do período simples e para o período composto, né? E vamos trabalhar um pouquinho as conjunções, os tipos de orações e assim por diante. Tudo bem? Galera, o que é um período composto? Se o período simples tem apenas uma oração, apenas uma frase com verbo, o que acontece no período composto? A gente vai ter duas ou mais orações, certo? Então, duas ou mais orações. Galera, o que são orações mesmo? Frases com verbo, certo? Então, se tiver duas ou mais orações, nós temos um período composto. E aí, ele se configura de algumas maneiras. Vamos lembrar? O período, galera, ele pode ser composto de duas formas. Ou ele é composto por coordenação. E aí, galerinha, quando o período é composto por coordenação, isso quer dizer que as orações, elas são independentes. Uma não depende da outra para fazer sentido, certo? Então, orações independentes. Uma não depende da outra. Sintaticamente, elas são completas. As duas, ou três, ou quatro, ou quantas frases, quantas orações tiverem ali, elas são completas, elas têm sujeito e predicado. Além disso, semanticamente, ou seja, em relação ao sentido, elas também são completas. Uma não depende da outra para ter sentido, certo? Vamos ver um exemplo. Galerinha, aqui neste exemplo, o menino acordou cedo e foi para a escola. O que acontece? Nós temos duas orações. Como que a gente sabe disso? A gente conta pelos verbos, certo? Então, aqui nós temos o primeiro verbo, acordou, e aqui o segundo verbo, foi. Então, temos dois verbos, temos duas orações aqui. Como é que a gente percebe que elas são independentes, que elas são coordenadas? Galerinha, basta você tentar usar as duas frases em contextos separados. Se eu falar o menino acordou cedo, tem sentido completo. Eu poderia usar essa frase sozinho. Se eu falasse o menino foi para a escola, tem sentido completo. Eu poderia usar num outro momento também sozinha. Ou seja, as duas orações são independentes, elas são completas, elas podem ser separadas. Digam, como é que eu tenho certeza disso? Galerinha, é só você vir aqui na conjunção. Conjunção, aquela palavrinha que liga orações. Colocar um ponto. Consequentemente, aqui vai ficar com letra maiúscula, certo? Eu não poderia falar assim, daria na mesma? O menino acordou cedo, foi para a escola. As duas frases têm sentido. Digam, mas está sem sujeito. Por que está sem sujeito? A gente já aprendeu na revisão anterior sobre sujeito.
Porque o menino já está marcado aqui na primeira oração. Então aqui o sujeito é oculto, né? Ele está oculto no contexto. Você sabe quem é o sujeito, certo? Galerinha, então aqui você percebe que as duas frases elas têm sentidos completos. Tudo bem? Cada uma com seu sentido. Por isso elas são independentes, então elas são coordenadas, tá? Meus queridos, a outra forma de fazer um período composto não é por coordenação, é por subordinação, lembra? Meus queridos, se as orações coordenadas, o período composto por coordenação, tem orações independentes que podem ser separadas, o que acontece com a subordinação? É o contrário, certo? Então aqui, vocês vão perceber que uma oração é subordinada a outra. Quando algo é subordinado a outro, o que isso quer dizer? Que ela depende, certo? Tudo bem? Pensa assim, ó, vamos pensar no dia a dia. Uma pessoa que tem um emprego, ela tem um empregador, ela tem um patrão, certo? Então, ela depende desse patrão para ter um emprego, ou seja, ela é subordinada a ele. É a mesma coisa numa oração, certo? Ela vai depender da outra para que ela exista, para que ela faça sentido, ok? Ela não pode ser separada, isolada, ser usada sozinha como a gente viu nas anteriores, ok? Então elas são dependentes. Exemplo. Vamos analisar, galerinha. Primeiro, quantas orações tem aqui? Quantos verbos tem? Esperava e viesse. Esperava e viesse, certo? Então a gente tem dois verbos, a gente tem duas orações. Ok. A primeira frase aqui, eu esperava. Só lembrando, a gente sempre separa as orações na conjunção, né? Beleza. Esta frase tem sentido completo, galera? Eu posso falar, eu esperava e sair correndo? Não, né, meus queridos? Ela sozinha não faz sentido. Ela depende da outra. A mesma coisa acontece com a outra frase. Se eu falar apenas que ela viesse, tem sentido completo? Eu posso usar essa frase em qualquer momento, eu posso chegar lá e falar que ela viesse. Não, né? Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque elas só fazem sentido quando uma está grudadinha na outra. Ou seja, elas são dependentes. Por isso que é um período composto por subordinação. Uma depende da outra para que exista, para que faça sentido. Ok? E aí, meus queridos, agora a gente vai focar um pouquinho nas primeiras orações de período composto que a gente analisou, que foram as orações coordenadas, certo? Então a gente vai focar nessa aula um pouquinho nas coordenadas. Joia? Galerinha, as orações coordenadas que são aquelas independentes, uma não depende da outra, tá? Elas são apenas colocadas uma na frente da outra. Essas orações, elas podem ser de dois tipos primordiais. O primeiro é o tipo assindético, né, ou assindética, e a outra sindética. Poxa, Digão, por que esses nomes? Galerinha, sindética e assindética vem de síndeto. E síndeto significa conjunção. Então anota no cantinho do seu caderno aí, ó. Síndeto é igual conjunção. Beleza? Síndeto igual conjunção. Joia. Galerinha, se síndeto é igual conjunção, o que quer dizer ser assindético? Sem síndeto. Quer dizer que ela não tem conjunção, certo? Sem conjunção.
Beleza. Se a assindética é sem conjunção, a sindética é o quê? Com conjunção, digamos. Exatamente. Se a assindética é sem conjunção, a sindética é com conjunção. Tudo bem? Já é. Belezinha, por enquanto? Vamos ver exemplos, né, de cada um. Exemplo bem dramático, né, galera? Olha lá. O professor estava triste, chorou a aula toda. Não tô, não. Galerinha, e aqui? A gente tem orações que são coordenadas, né? Eu posso separar. Eu posso falar num dia qualquer o professor estava triste e eu posso falar o professor chorou a aula toda. São orações coordenadas, são independentes. Beleza. Tem conjunção ligando as orações? Tem algum tipo de conjunção ali? Não, né? Elas estão separadas apenas pela vírgula. Ou seja, as duas orações aqui são assindéticas. Esta é assindética e esta aqui também. Certo? As duas são assindéticas porque as duas não têm conjunção. Essa aqui não tem conjunção iniciando, essa daqui também não. Certo? São separadas apenas por vírgulas. Belezinha? Vamos ver um tipo de sindética agora. Olha lá. O professor cantou muito, por isso perdeu a voz. Opa! Agora, galera, nós temos a vírgula separando as orações, certo? Mas o que acontece? O que é isso aqui, ó? O que é o por isso? O por isso não serve para unir orações? Não serve para indicar que isso aqui é a conclusão de ter cantado muito? A gente não usa o por isso para concluir uma ação anterior? Para concluir uma informação anterior? Sim, né? Então, aqui a gente usou uma conjunção para introduzir a conclusão, certo? Eu poderia ter feito sem? Eu poderia ter colocado o professor cantou muito, perdeu a voz, sem conjunção? Poderia. Poderia ter feito frases assindéticas se eu quisesse. Mas eu quis colocar uma conjunção aqui, uma palavrinha para ligar e estabelecer sentido entre as orações. Opa, se essa aqui tem síndeto, você tem conjunção, ela vai ser sindética, tá? E esta primeira aqui, o professor cantou muito, tem conjunção? Não, né? Então, esta primeira aqui, ela é assindética. Porém, esta aqui que tem a conjunção, ela é sindética. Neste caso aqui é sindética conclusiva, porque o por isso indica uma conclusão, tá? Tudo bem? Sem conjunção, assindética. Com conjunção, sindética. Isso, galerinha, quando as orações forem coordenadas, tá? Independentes. Aí são esses nomes que a gente atribui. Quando for o período composto por subordinação, como vocês já sabem, aí tem outros nomes, né? Oração principal, oração subordinada, alguma coisa, tá? Aí são outros nomes, tomem cuidado. Só vai ser coordenada assindética ou sindética quando as orações forem independentes. Você puder usar as orações separadamente, ok?
E essas orações coordenadas sindéticas, elas têm alguns tipos, né? Vamos ver aí, vamos lembrar as conjunções. Galerinha, as coordenadas sindéticas, elas podem ser aditivas. Quais são as principais conjunções das aditivas? Né? O e, o nem, mas também. Exemplo. Todo mundo quer, né? Estudei muito e passei de ano. Aqui, galera, a gente tem duas orações. Esta primeira aqui, a sindética, não tem conjunção, certo? E esta segunda tem o e. Se o e serve para somar, é uma conjunção aditiva, então essa daqui vai ser oração coordenada sindética aditiva. Porque possui o e. Digão, e se eu falar que esse passar de ano aqui foi conclusão? Eu posso falar que ela é conclusiva? Pode. Se você entender esse e como um por isso, você vai falar que ela é uma oração coordenada sindética conclusiva, porque ela tem sentido de conclusão, tá bom? As duas interpretações são possíveis. Se tiver numa prova, isso pode acontecer, tá? E isso, galera, acontece mais com a conjunção e, tá? A conjunção e permite, né, que haja outros sentidos além da simples adição, da simples soma. Tudo bem?